Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um Papo Cabeça. Meu nome é Luiz Antônio De Luca, sou médico neurologista e professor universitário. E hoje a nossa conversa versará sobre um tema de vital importância, especialmente a vocês, pais que me assistem. Falaremos a respeito de epilepsias da infância e mais especificamente emergências neurológicas em torno desse tema, como o tão afamado status epilético, uma situação que ameaça a vida das crianças. E se porventura você acredita que esse conteúdo científico possa auxiliar em famílias, possa promover saúde de crianças, adolescentes e até adultos jovens, mais especificamente quando tratamos dessa tão comum doença que é a epilepsia e ou convulsões, eu quero que você compartilhe, eu quero que você curta, eu quero que você ajude a divulgar esse conteúdo de vital importância para a saúde das nossas famílias. Muito bem, meus amigos, agora indo direto ao coração do nosso tema. No dia a dia de consultório, inúmeras questões chegam aos nossos ouvidos de pais aflitos, especialmente no tema do que trataremos hoje, de epilepsia. Eu sou epileptologista, minha especialidade é em epilepsia, uma das grandes áreas da neurologia clínica. E uma das principais questões a serem tratadas é, de fato, o que é epilepsia? Existe um grande mal-entendido em torno da compreensão desse tema. A história em si, ela tem uma impressão e traz um grande estigma sobre esse tema. Há comunidades, inclusive, há pessoas que tratam ela como possessão, em termos de algo como se fosse sobrenatural e místico em torno da epilepsia. Mas não há nada mais distante da verdade. O próprio pai da medicina, Hipócrates, no seu primeiro trabalho científico, ele já coloca dedica um capítulo a desmistificar um tema, que na sua época, lá no século IV a.C., já era tratada como uma doença dos deuses. O próprio médico Lucas, um autor dos evangelhos, na própria palavra de Deus, a Bíblia, já retrata Jesus, ele sendo um médico grego e tendo acesso aos livros de Hipócrates, o pai da medicina, ele já descrevia Jesus nas suas caminhadas pela Galileia, curando os epiléticos, encarando a epilepsia como doença. E de fato é uma doença. E das doenças neurológicas mais comuns. 30% das crianças, por exemplo, até um terço das crianças, vai ter uma crise epilética na sua vida. Pelo menos uma crise febril. Uma crise numa circunstância de doença febril. E pelo menos 1 a 2% das crianças e adolescentes vão chegar ao diagnóstico de epilepsia. Mas afinal, como se chega? E uma definição prática da epilepsia. A epilepsia, segundo a Liga Internacional de Combate à Epilepsia, chamada ILAI, que é o organismo colegiado internacional que se dedica ao estudo e promoção do conteúdo em epilepsia, ela define a epilepsia como a predisposição recorrente do paciente ou do indivíduo cometido a repetir, a persistir ou a ter mais chance de ter crises convulsivas ou crises epiléticas. E o que é uma crise epilética? Uma crise epilética é um fenômeno marcado pela hiperexcitação de um grupo ou de todo o grupamento dos neurônios, que são as células do nosso cérebro, células do nosso sistema nervoso central. E nesse fenômeno há uma hiperexcitação, há uma hiperexcitabilidade e uma hipersincronia dessas células. E elas são patologicamente hiperexcitadas. E nessa hiperexcitação, um momento em que os estímulos do nosso cérebro, marcados, por exemplo, pelo glutamato e outros neurotransmissores excitatórios, ele excede a proteção oferecida pelos mecanismos de inibição da atividade do nosso cérebro, que são os neurotransmissores inibitórios, representados acima de tudo pelo GABA. Nessa hiperexcitação, nós temos uma crise em que o paciente ele pode ou não perder os seus sentidos,
é uma crise desperceptiva, em que ele não governa mais nem o seu sentido, ou se tem o seu sentido preservado, ele não governa o seu movimento voluntário pleno. Então esse paciente, ele pode ter uma hipertonia seguida de abalos musculares rítmicos ou uma crise convulsiva chamada tônico-clônica, que dos dois lados do corpo bilaterais. Ou ele pode ter diferentes tipos de crises. As mais comuns, às vezes, da infância, colocadas pelas mães ou pelos pais que observam aflitamente os filhos, são as chamadas e famosas crises de ausência, em que a criança vem desenvolvendo, vem apresentando um bom funcionamento e de uma hora para outra paralisa e depois volta. Quando essas crises elas são muito prolongadas e excedem 30 a 40 segundos e são marcadas por um período de letargia, de subfuncionamento do seu sistema nervoso central, da sua atenção, do seu estado vigil, do seu estado de consciência, o qual nós chamamos de estado pós-ictal, nós não chamamos mais essa crise de ausência, mas nós chamamos ela de crise de parada comportamental, ou nós chamamos ela de uma crise de desconexão. Então existem inúmeros tipos, inúmeras chamadas semiologias de crise, e todas elas são marcadas por um mesmo substrato, por uma mesma causa em si, que é dano funcional ou um dano estrutural na neurocircuitaria, no funcionamento do cérebro, causando uma excitação excessiva e todas as repercussões biopsicossociais de estigma, de mau funcionamento, de sofrimento psíquico para o paciente e de estresse emocional importante para o mesmo e para as suas famílias. Se você acredita nesse trabalho e se intriga com o conteúdo em torno da epilepsia, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal e propague esse conteúdo. E para mais conteúdo, nos acompanhe também no conteúdo de classe, no dia a dia da faculdade, na Clínica Neurosul, onde mantenho os meus atendimentos. Se você também, se fora do país e acompanha esse conteúdo, pode nos acessar através do atendimento online.